Olá, começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli Lopes. Olá, Sara. E hoje, quarta-feira, 16 de abril de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E a manchete de hoje é sobre o STF. O ministro Alexandre de Moraes cobra explicações de embaixador da Espanha após extradição de bolsonarista ser negada. Depois de negativa em relação a Oswaldo Eustáquio, ministro suspende processo contra búlgaro pedido pelo governo espanhol. E sobre política, o governo cria vácuo legal e enfrenta críticas por risco à reforma agrária e INCRA. Medida provisória revoga a atribuição para avaliar imóveis e ministério cita acordo. Centrão vê a aprovação do PL da anistia com mais de 300 votos. E sobre guerra comercial, consumidor reage e PIB chinês sobe 5,4% no primeiro trimestre. Taxas podem prejudicar os Estados Unidos mais que Covid, afirmam economistas. E neste carrossel de imagens que o Folha de São Paulo nos traz como destaque, a primeira fala de uma entrevista à Folha. Antes da COP30, nunca houve investimento desta dimensão em Belém, diz Helder Barbalho. O governador do Pará defende obra de rodovia que corta floresta. E o próximo destaque é sobre o incêndio de grandes proporções que atingiu o campus da PUC em Curitiba e provocou danos ao teatro da universidade. E ninguém ficou ferido. E o terceiro destaque é sobre o discurso em Chicago. Tanta destruição, diz Biden sobre o governo Trump, sem mencioná-lo, no principal pronunciamento desde que deixou a Casa Branca. E por último, neste carrossel de imagens, ouro líquido, entenda o que leva adultos a tomarem leite materno e quais os riscos desta prática. E especialistas fazem alerta para produto comprado pela internet. Agora o próximo destaque é sobre o Congresso Nacional. PT e PSOL tentam costurar um acordo para livrar Glauber Braga de cassação, mas Centrão resiste. Gleisi Hoffmann deve conversar sobre o tema com o presidente da Câmara, o Hugo Mota. E na sessão Folha Jus desta quarta-feira, você sabe o que é pejotização? Entenda porque Gilmar Mendes suspendeu as ações no Supremo. Processos vão ficar parados até que ministros cheguem a consenso. E veja também o que será decidido. E sobre esportes, Bruno Henrique, do Flamengo, é indiciado pela Polícia Federal por suspeita de fraude em jogo. Suspeita envolve apostas realizadas por familiares para o atacante receber um cartão. E na Argentina, FMI dá a Milei balas de canhão para conter câmbio, mas quadro pode complicar, diz economista. E, para o economista, fundo fez aposta arriscada ao emprestar dinheiro de novo para a Argentina. E o próximo destaque, preço do caviar cai tanto que há quem compare iguaria ao frango. Consumidores ainda pagam caro. O produto fica mais abundante e acessível com a produção em massa da aquicultura chinesa. De volta aos cinemas, agora em 4K. Cidades dos Sonhos é obra-prima ainda maior do que antes. Filme leva o espectador ao mundo onírico do cinema e reforça porque David Lynch é único. E na sessão Pare para Ler desta quarta-feira, projetos no Congresso prevêem prisão de médicos por indicação de tratamento para jovens trans. Propostas expõem o debate sobre se menores têm capacidade para decidir sobre o próprio corpo e a força dos conservadores em Brasília. E nos especiais de hoje, o jornal Folha avalia ovos de Páscoa ao leite, crocante, branco, recheado e amargo. E na sessão Todas, Lula, reincidente no machismo, precisa de educação feminista. E o próximo destaque, ainda nesta mesma sessão, Blue Origin recebe críticas por roupas justas e celebridades. E no caderno de economia, em julgamento, Mark Zuckerberg foge de perguntas sobre a aquisição do Instagram e do WhatsApp.
Ex-diretor diz que se Master quebrar, Rio Previdência levará 2 anos para cobrir perdas. E sobre o governo Lula. O governo indica risco de apagão no orçamento a partir de 2027, devido a precatórios e emendas. Espaço para despesas não obrigatórias vai encolher com reinclusão no arcabouço fiscal. E o próximo destaque: Ministério da Agricultura quer ampliar crédito a produtores de café para tentar reduzir inflação. Proposta libera acesso simultâneo a verbas de Pronap, Funcafé e Pronaf, hoje travadas. E na área da política, depois de virar alvo de medida protetiva, André Janones afirma, no caso, ter sido vítima de armação. E sobre Brasília, Marina Silva vai ao hospital por causa de mal-estar em reunião e recebe alta após realizar exames. Pasta do Meio Ambiente informa que testes descartam possibilidade de infecções graves. E por último, na área da política, sobre as eleições do próximo ano. Secretário de Segurança paulista se filiará ao PP em maio e deve disputar vaga no Senado por São Paulo. Legenda confirma que filiação de Guilherme Derrite está marcada para o dia 8 de maio. Já no caderno de cotidiano, vai falar sobre o acidente aéreo. Segurança na aviação pode ser comprometida devido à falta de recursos e pessoal, alerta a ANAC. A agência diz que penúria pode comprometer a supervisão da segurança operacional. Mãe desmente próprio relato de sequestro e confessa ter matado a própria bebê em Alagoas, afirma a polícia. Defesa confirma que mulher admitiu o crime e vê possibilidade de depressão pós-parto. Especialistas cobram controle ativo contra conteúdos nocivos para crianças nas redes sociais. Pasta da Justiça e Segurança Pública planeja ferramenta para verificar idade de usuários. Faculdade de Direito da USP faz proposta de ampliação do Largo São Francisco com rua fechada. A ideia do projeto é criar conexão entre o prédio da instituição e o do Palácio do Comércio. E um destaque também da editoria Mundo. Saiba quem é Natalie Winters, jornalista simpática a Trump com passe livre na Casa Branca. A profissional trabalha em podcast de Steve Bannon, ex-estrategista do presidente. Já no caderno de ciência, corte de Trump ameaça área que ajuda NASA em pouso em Marte. Demissões voluntárias e incentivos à saída podem deixar a equipe de especialistas desfalcada. E na seção sobre esporte, quarta-feira esportiva tem jogos de Real Madrid, Corinthians e Palmeiras. E veja destaques da TV. Time espanhol tenta virada, Alvinegro recebe Fluminense e Alviverde visita o Internacional. E por último, nós temos também destaques do caderno de cultura do Folha de São Paulo. A primeira é sobre filmes. Cate Blanchett diz que se sente desconfortável com vida. Agora sobre cinema. O camaleão russo faz releitura de Eduard Limonov, controverso escritor que percorreu o mundo. Na área da música, Festival Doce Maravilha reúne apresentações de Alcione e Ney Matogrosso. E veja a programação. E na área da moda, Jean Paul anuncia o holandês Duran Lantijk como novo diretor criativo da marca. E por último, no multitela, comédia surrealista e o Domo de Vidro. O que assistir na TV e no streaming nessa... No estado de São Paulo, edição desta quarta-feira, nós temos como manchete um dado revelado pelo projeto de lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, enviado ontem ao Congresso Nacional pelo governo federal. Diz assim a manchete do Estadão: Orçamento da União. Governo admite que pode faltar dinheiro para despesas em 2027. No projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o LDO, para o próximo ano de 2026, apresentado ontem ao Congresso, o governo deixou as dívidas judiciais
chamadas precatórios, fora da revisão de gastos programada e, se nada for feito, admitiu a possibilidade de colapso nas contas públicas já em 2027, primeiro ano do próximo mandato presidencial. O atual mandato termina no final de 2026, no dia 31 de dezembro. Pelo texto, o governo manteve a meta de superávit fiscal em 0,25% do PIB nas contas públicas de 2026, o equivalente a 34,3 bilhões de reais, e previu um salário mínimo no valor de R$ 1.630. Hoje, o valor do salário mínimo é de R$ 1.518. Ainda assim, o cenário apresentado pela equipe econômica indica que o poder público poderá não ter recursos para sustentar investimentos e manter a máquina pública funcionando a partir de 2027, mesmo depois do pacote de corte de gastos aprovado no ano passado. Destaca aqui o Estadão uma frase de Cleiton Luiz Montes, ele que é secretário de Orçamento Federal. Ele diz assim: a partir de 2027, há um comprometimento que precisa ser endereçado. E, neste momento, com as projeções apresentadas, não foi endereçado. E o comprometimento, é como diz aqui o texto, é a previsão de gastos com pagamento de precatórios de decisões judiciais. Também sobre o assunto, hoje o Estadão traz um artigo do ex-ministro Maílson da Nóbrega. O título do artigo dele é: no Brasil, orçamento virou material degradado. Na área internacional, é sobre ainda a guerra de tarifas, importação brasileira, ingresso de bens, de produtos da China, disparou antes dos efeitos do tarifaço de Donald Trump. A exportação chinesa para o Brasil, no primeiro trimestre deste ano, foi de 19,058 bilhões de dólares, alta de 34,9% ante o mesmo período do ano passado. Um aumento de quase 35%. O número reflete a política chinesa de acelerar as vendas para se antecipar ao tarifaço de Trump. A China, portanto, já previa esse tarifaço e tentou vender o quanto pôde produtos chineses para os países. E no caso aqui, da chamada de capa, é esse aumento de exportação para o Brasil. Vantagem limitada, ainda sobre o tarifaço. Veto da China à empresa Boeing pode beneficiar a empresa Embraer, aqui do Brasil. A China, por conta dos 145% de taxação, encerrou um contrato com a Boeing, um contrato já em andamento, para comprar aviões. E depois desse encerramento de contrato, o presidente Donald Trump disse que já chamou para as conversas. Não, a gente pode conversar. Viu o peso da pressão interna. Ainda na área internacional, nos Estados Unidos,
Após reter fundos, Trump ameaça agora tirar a isenção fiscal da Universidade de Harvard. Instituição de ensino se recusa a mudar seus processos de contratação, de admissão de alunos e currículo. Não aceita a interferência do governo do Isewa. Corrupção no Peru. Ex-presidente do Peru, o Ollanta Humala, é condenado a 15 anos de prisão. A acusação é de ter recebido contribuições ilegais, quer dizer, propina, da empresa brasileira construtora Odebrecht, que agora já mudou de nome. Agora é Novonor. O Brasil deu asilo à mulher dele, a Nadine Heredia, mulher do ex-presidente. Ela já está aqui no Brasil, asilada no Brasil. O Brasil aceitou o pedido dela de asilo político. Aqui no Brasil, essa foto de destaque na capa do jornal Estado de São Paulo, é uma foto quase a página toda. Vejam aqui, é uma operação policial lá na Ladeira dos Tabajaras, é uma favela do Rio de Janeiro. E os policiais levando aqui um corpo de um traficante chamado Cheio de Ódio, o nome do traficante, Cheio de Ódio. Mas o que chamou a atenção para essa operação é pela quantidade de mortos, foram 5, e porque essa favela é a que inspirou o filme que está em cartaz nas salas de cinemas do Brasil, chamado Vitória, que a personagem principal é vivida pela atriz Fernanda Montenegro. Diz assim a legenda da foto: 5 mortos em favela do Rio, que inspirou o filme. Polícia Civil fez operação na Ladeira dos Tabajaras, área que inspirou o filme Vitória, com Fernanda Montenegro. Entre os mortos está o traficante chamado Cheio de Ódio, apontado como chefe do tráfico local. Ainda na área de criminalidade, outra matéria chamada de capa, dizendo que ladrões de celular mudam estratégia para driblar a polícia de São Paulo. As gangues agora usam várias motos sem garupas para não ser abordados em blitz e compartilham armas. No caderno C2, o caderno de cultura do Estadão, traz uma matéria sobre a obra de Mari Del Priore. Ela que registrou em fotografias velhos escravizados das senzalas até os idosos atuais. E esta foto é de 1869. Mulher negra de Pernambuco. Em 8 estados, operação mira o uso de crianças em crimes de ódio. Free-flow na Via Dutra. Ministério Público quer prazo de 5 anos para multa por evasão de pedágio nas rodovias, na rodovia Via Dutra. E antes de passar para a Sara e ela relatar para os senhores e as senhoras. E no alto da capa do jornal O Globo desta quarta-feira, temos um assunto sobre economia. A bolsa subiu. Francesa Hermes supera a Louis Vuitton e se torna a grife mais valiosa do planeta. O O Globo também nos destaca esta imagem, que faz parte
da editoria do Rio de Janeiro. Aqui nós podemos perceber esta moça, esta mulher, que tampa a vista da criança para que ela não veja o corpo passando. E vai falar sobre a operação que matou 5 e levou pânico a Copacabana e Botafogo. A ação da Polícia Civil, com participação de sua tropa de elite na ladeira dos Tabajaras, transformou a rotina dos bairros ontem e aterrorizou moradores e comerciantes da comunidade e do asfalto. A operação visava prender suspeitos de assassinar um policial da CORE durante assalto em março, na Zona Oeste. 5 suspeitos morreram e um deles, apontado como chefe do tráfico local, teria tido participação no crime. Outro acusado foi preso à noite e um terceiro está foragido. A última ocorrência fatal envolvendo a polícia em Copacabana fora há 1 ano. E ainda sobre o Rio de Janeiro, a Câmara do Rio confirma aval para armar a Guarda Municipal. E a manchete de hoje é sobre economia. Orçamento no ano eleitoral. Sem reduzir gastos, o governo prevê salto na arrecadação por superávit em 2026. Excluindo precatórios do resultado primário, gestão Lula buscará 118 bilhões de reais extras para cumprir arcabouço. Salário mínimo será de R$ 1.630 e dívida chegará a 81,8% do PIB. O governo Lula apresentou ontem as bases de sua proposta de orçamento para o ano que vem, com previsão de 38,2 bilhões de reais de superávit, valor pouco acima da meta estipulada no arcabouço fiscal, que era de 0,25% do PIB. E sem previsão de corte de gastos em relação a este ano, a gestão estima uma elevação de receitas em 118 bilhões de reais para fechar no azul. E além disso, cerca de 55 bilhões de reais em despesas com precatórios, que são débitos de execução obrigatória após recursos esgotados na Justiça, estão fora da conta fiscal. E o salário mínimo deverá subir para R$ 1.630. E o governo estima ainda que a dívida pública chegará a 81,8% do PIB. E o próximo destaque da capa do jornal O Globo. Polícia Federal apura se diretor-geral da ABIN tentou obstruir investigação na agência. Servidor disse à Polícia Federal que Luiz Fernando Correia quis intervenção na corregedoria em meio à investigação sobre estrutura paralela. Traído pela base do PL da anistia, Planalto quer renegociar cargos. O governo avalia rediscutir nomeações após parlamentares aliados endossarem urgência ao projeto bolsonarista. E na editoria internacional de hoje, China decreta boicote à Boeing. Trump se diz aberto a um acordo. Pequim veta transações com a americana. Estados Unidos estão dispostos a negociar tarifas. A bola está com a China, disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Harvard vira símbolo de resistência ao rechaçar interferência do governo. Alvo da cruzada ideológica de Trump, a universidade opta pela autonomia, apesar de corte bilionário de verba federal. E na editoria de esportes temos aqui um destaque sobre as apostas esportivas. O jogador Bruno Henrique, do Flamengo, é indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de manipulação. Investigação trouxe à tona mensagens do atacante com parentes que indicam uma combinação para forçar cartão amarelo em favor de apostadores. E além dele, o seu irmão e sua cunhada, que apostaram que o atacante receberia cartão, também foram indiciados. E aqui nesta imagem, temos aqui mais um destaque sobre a editoria internacional. A guerra esquecida. Ante a inércia da governança global, o Sudão sofre a maior crise humanitária do mundo. Resultado de 2 anos de uma guerra que opõe militares. São cerca de 150 mil mortos e 13 milhões de deslocados. Fome atinge metade da população. Na capa do Correio Brasiliense de hoje,
O destaque hoje vai haver um show de rock pauleira lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal. Tem aqui a foto das bandas. Diz, aumenta o som que é rock and roll. As bandas Judas Priest, essa da foto, Scorpions, muito conhecida, e Europe enchem o Mané Garrincha, o estádio, esta noite com o som pesado das guitarras, no festival Arena Rock. O fundador e baixista do Priest falou ao Correio Brasiliense sobre os shows que está realizando no Brasil. Outra chamada é para a área de esportes. Retire seu kit atleta hoje na Decathlon, lá no Venâncio Shopping. Mas a manchete do Correio Brasiliense é o caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, porque aconteceu lá em Ceilândia. Ceilândia é uma cidade satélite que fica a 30 quilômetros do plano piloto do centro de Brasília, cidade grande. É o caso Sara, que eleva alerta para os perigos nas redes sociais. Tem aqui a foto da Sara Raíssa, tinha 8 anos essa criança. Aqui é uma homenagem, um cartaz que a escola afixou na entrada. Diz, a escola classe 06 se solidariza com a dor da família da nossa aluna Sara Raíssa. Saudades eternas de todos os seus amigos e professores. Essa outra foto é da família da criança. Diz assim o texto desta manchete. Abre aspas. Uma criança não deve ter acesso a telas. Elas não têm maturidade para entender o perigo que pode estar ali. Fecha aspas, desabafou Maria Pereira, 30 anos, mãe de Sara Raíssa Pereira, morta no último dia 10, vítima de parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil do Distrito Federal investiga se a menina inalou conteúdo de um aerosol, incitada por vídeos de redes sociais, no chamado Desafio do Desodorante. Cássio Batista, 33 anos, pai de Sara, cobrou maior controle do acesso à internet. Abre aspas. Em quase todos os lugares, devemos comprovar nossa identidade para ter acesso a determinados serviços de internet. Por que na internet deveria ser diferente? Vamos esperar outra morte acontecer para debatermos isso seriamente? Fecha aspas, disse Cássio Batista, pai da menina Sara. Na escola classe 6 de Ceilândia, esta foto que eu mostrei, onde a criança estudava, o clima era de comoção. Professores querem reunir pais e alunos para discutir o acesso às redes sociais. Sobre o mesmo assunto, o Correio Brasiliense fez 2 entrevistas debate. Primeira, urgência pela responsabilização. A punição aos envolvidos em crimes digitais, a orientação para que o Estado brasileiro e os pais tenham mais atenção sobre o acesso à internet e a regulação das redes sociais foram temas debatidos no podcast do Correio com a promotora de justiça Karina Rocha
ela que é do Ministério Público do Distrito Federal. O outro podcast foi no CB Poder, secretário do Ministério da Justiça do governo Lula, Marivaldo Pereira, discutiu o combate aos crimes nas redes digitais. Ainda em Brasília, ontem houve uma desocupação de um terreno lá na cidade chamada Noroeste. Indígenas foram retirados de área na quadra 707 por decisão da Justiça Federal. Houve confronto e agentes da polícia foram feridos por pedras e pedaços de madeira. O programa Minha Casa Minha Vida terá classe média. O programa habitacional do governo federal cria uma faixa que agora pode se inscrever para conseguir um imóvel para famílias com renda mensal entre R$ 8.600 a R$ 12.000 por mês. Elas podem agora, famílias nesse padrão de renda de R$ 8.000 a R$ 12.000, podem comprar imóvel do Minha Casa Minha Vida. Juros do financiamento vão variar entre 7% a 10% ao ano, para bens de até no valor de R$ 500 mil, o apartamento ou casa. Isso financiados com recursos do FGTS. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal para o próximo ano, entregue ontem na Câmara dos Deputados, para os deputados analisarem e depois votarem, prevê um salário mínimo para 2026 de R$ 1.630. Hoje é R$ 1.518. A anistia é com os líderes partidários. Quem diz isso é o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, pressionado por oposicionistas do governo para pautar a votação do projeto de lei da anistia para os condenados do dia 8 de janeiro de 2023, o presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a decisão de pautar ou não esse projeto passa pelo colégio de líderes partidários. Ele disse, Hugo Mota, abre aspas, ninguém tem o direito de decidir nada sozinho, fecha aspas, argumentou o parlamentar sobre essa questão. No caderno Saúde de hoje, do Correio Brasiliense, traz uma matéria sobre medicação para quem tem problema no coração. Dupla proteção para o coração. Estudo com 36 mil pacientes atesta que o uso de 2 medicamentos simples, combinados, pode evitar milhares de mortes por doenças cardíacas em uma década. E na área internacional, é sobre a guerra de tarifa, o tarifaço de Donald Trump. Trump amplia guerra a universidades lá dos Estados Unidos. O presidente ameaça por fim à isenção fiscal depois de suspender 2,2 bilhões de dólares em fundos para a prestigiosa Universidade de Harvard. Casa Branca exige fim de políticas de diversidade sexual. E agora a briga do Trump é com as universidades, é com o ensino superior dos Estados Unidos. E a manchete de hoje, desta quarta-feira, do jornal Cearense e o Povo,
é sobre o caso da cocaína no Porto do Mucuripe. Polícia Federal prende gestor e operador por suspeita de facilitar tráfico. Eles são investigados na tentativa de envio de 435 quilogramas de cocaína para a Europa em fevereiro deste ano. A carga chegou a ser embarcada no navio, mas foi interceptada. E o O Povo de hoje também nos traz aqui uma homenagem. Eliana Macedo, ícone da moda no Ceará, morre aos 101 anos de idade. E nesta imagem destaque é sobre transformação digital. O Ceará Digital é um dos programas que buscam aproximar startups, servidores e gestores, além de aperfeiçoar a governança na administração pública. E sobre política, dívida de 1,2 milhão de reais impede a Prefeitura de Sobral de descartar o lixo. E no caderno Farol, Polícia Civil bloqueia 5 milhões de reais e prende suspeitos de integrar facção no Pirambu. E na editoria de esportes, Pedro Raul brilha, Ceará vence Vasco e volta ao G4 da Série A. E por fim, no caderno Vida e Arte, livro Reter Tudo ou Quanta Maravilha do Dia a Dia que Passou é lançado. As novidades de hoje no jornal Valor Econômico. No alto da capa nós temos 3 chamadas. A primeira sobre o meio ambiente. É uma frase da ministra Marina Silva. Inclusive ela ontem teve um problema de saúde, chegou até a ser hospitalizada para fazer uns exames, mas está bem. Ela disse assim para o Valor Econômico: COP30 não é festa, é luta. Não é Copa do Mundo. Não é Olimpíada, afirmou a ministra. Área de habitação. Conselho do FGTS aprova nova faixa no programa Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de entre R$ 8.000 a R$ 12.000 mensais. Sustentabilidade. Em coluna aqui do Valor Econômico, a jornalista Raquel Maia conversa com o CEO da empresa GPA, ele que é o Marcelo Pimentel, conversa sobre varejo, alimentar e futuro sustentável. A manchete é sobre os dados divulgados ontem através da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo Federal para 2026. Receita adicional necessária para cumprir a meta fiscal de 2026 chega a 118 bilhões de reais. Esse dinheiro não está dentro da meta. Juros altos e dólar caro aumentam problemas financeiros de empresas. A China determina a suspensão de compras de jatos da Boeing dos Estados Unidos em retaliação ao tarifaço de Donald Trump contra os chineses, contra Pequim. Gastos tributários devem chegar a 7,2% do PIB. CTC apresenta inovações no cultivo da cana-de-açúcar. Valor Econômico traz uma entrevista sobre o Canadá. Há 2 semanas da eleição no Canadá, pesquisas mostram o premier Mark Carney bem à frente de Pierre, do Partido Conservador, e a caminho de obter maioria absoluta no parlamento. Os eleitores parecem aprovar a postura combativa de Carney ante os ataques de Donald Trump ao país, ao Canadá. E por falar em política, o Valor Econômico traz uma entrevista hoje com o ex-presidente da República, ex-presidente do Congresso Nacional, José Sarney, lá do Maranhão. E ele afirma, ele vê os partidos políticos fracos e defende reforma. Perto de completar 95 anos de idade e 4 décadas depois de assumir a presidência da República, José Sarney afirma
que a falta de consolidação partidária no Brasil explica o desequilíbrio entre os poderes, com o legislativo e o judiciário extrapolando os seus papéis. Segundo José Sarney, o avanço do Congresso sobre o orçamento federal é decorrência da fraqueza partidária e não o oposto. Uma frase do José Sarney: temos que fazer uma reforma política. É um sistema normal de partidos fortes. Não haveria isso, disse Sarney, que espera lançar em breve um livro sobre o Brasil e seu labirinto. Seria o título de mais um livro a ser lançado, para tentar relançar a proposta de um sistema semipresidencialista com voto distrital misto, que defende José Sarney. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo desta quarta-feira, a coluna do jornal escreve o seguinte texto: o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, visitou ontem o general Walter Braga Neto na prisão. E, na ocasião, o ex-ministro disse que o contato que manteve com Mauro César Lorena Cid não partiu dele, mas do próprio pai de Mauro Cid. Por isso, ele acha que a prisão não se sustenta, declarou Sóstenes à coluna do Estadão. A tentativa de obter dados sigilosos da delação premiada de Cid por meio de ligação e trocas de mensagens com o pai do delator foi uma justificativa da Polícia Federal para pedir a detenção de Braga Neto. Já nas páginas dos editoriais do Estado de São Paulo, temos aqui também o primeiro texto: tudo errado. Governistas subscrevem urgência do PL da anistia, o governo recorre a cargos para pressioná-los e Congresso debate um tema incapaz de mobilizar a sociedade. É Brasília em estado bruto. E o segundo texto: mais médicos, menos qualidade. Só 4 em cada 10 cursos de medicina no país atingem as notas mais altas de avaliação do Ministério da Educação, reforçando a necessidade de revisão dos critérios de liberação de mais escolas médicas. Agora, no caderno de política, a primeira matéria é sobre as eleições de 2026. Bolsonaristas estão bem posicionados para o Senado em 8 estados e no Distrito Federal. O ex-presidente trata a eleição de senadores como prioridade na sua tentativa de manter influência no Congresso. Paraná Pesquisas mostra aliados na liderança das intenções de voto. E na região sul, o bolsonarista mostra força no Rio Grande do Sul e no Paraná, mas o excesso de nomes afeta o desempenho. Agora, a próxima matéria, ainda sobre o 8 de janeiro. Mota diz que ninguém decide sozinho e deve levar projeto de anistia a líderes. O presidente da Câmara indica que vai buscar acordo sobre pedido de urgência para a proposta. Já a ministra Gleisi Hoffmann critica apoio de deputados da base e que, inclusive, ela disse ontem que o apoio de parlamentares que integram partidos da base do governo ao projeto de lei é absurdo e uma profunda contradição, e abre aspas. É um absurdo apoiar urgência para esse projeto sendo da base do governo. Trata-se de uma grave afronta ao judiciário e à própria democracia. Urgência é preciso para projetos que beneficiam o povo brasileiro, não para proporcionar golpe continuado, fecha aspas, disse a ministra ao portal G1. E o líder do governo Lula no Senado, Jacques Wagner, descartou negociar o projeto de lei com a oposição. E a próxima matéria é sobre a internação. O Bolsonaro publica vídeo caminhando no hospital. COAF vê transações atípicas de empresa do Rei do Lixo. E de acordo aqui com o destaque do jornal O Estado de São Paulo, 861 milhões de reais é o total movimentado pela empresa MM Consultoria, Construções e Serviços LTDA, em operações classificadas como suspeitas pelo controle de atividades financeiras, a COAF. E ainda sobre política.
Entidade internacional vira faz-tudo do governo Lula. Além de eventos como a COP30 e a cúpula do G20, a Organização dos Estados Ibero-Americanos, a OEI, recebe verba pública para consultoria, compra de canetas e também cafezinho. E para a transparência internacional, sem processo licitatório, a contratação pode causar dano ao erário. E mais abaixo agora sobre estados. Secretaria diz que anúncio de Tarcísio foi avanço de status. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de São Paulo afirmou ontem que o anúncio de subsídios para unidades do programa Casa Paulista, feito pelo governador Tarcísio de Freitas anteontem, foi um avanço de status em relação à divulgação de recursos para o programa feita com o governo federal uma semana antes. E na segunda-feira, Tarcísio anunciou investimentos no setor habitacional, que inclui um aporte de 160 milhões de reais no programa Casa Paulista pela modalidade cartão de crédito imobiliário. E no dia 7 de abril, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho, o governador já havia anunciado o aporte de 300 milhões para o mesmo programa, valor que inclui os 160 milhões desta semana, e abre aspas, destinados a 13.115 unidades habitacionais em uma etapa diferente daquela concluída na semana anterior, afirmou a secretaria. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo quer reajustar salários em até 98% e criar novos cargos. 3 projetos enviados à Alesp prevêem reajustes, gratificações e postos a mais. O total do impacto pode ultrapassar o valor de 60 milhões de reais. E de acordo com o financista e membro do comitê do INSPE, Lucas Borges, ele informou o seguinte: o texto é ambíguo, prevê o corte na folha de pagamento, que é positivo, mas não deixa claro se novos cargos serão criados no futuro. Também não explicita de onde virão os recursos no orçamento. Já no caderno internacional, a primeira matéria sobre guerra na educação. Após reter fundos, Trump ameaça retirar isenção fiscal de Harvard. Universidade mais antiga e rica dos Estados Unidos se recusa a ceder às exigências do governo para mudar seus processos de contratação, de admissão de alunos e currículos. E as instituições com fundos patrimoniais menores aceitaram alterar políticas e programas de ensino por conta da pressão. Ex-presidente do Peru pega 15 anos de prisão. Mulher pede asilo ao Brasil. Nadine Heredia, ex-primeira-dama e também condenada por corrupção, recebe salvo-conduto para deixar o seu país. O 4º ex-presidente envolvido em corrupção. Agora sobre guerra em Gaza. Hamas perdeu o paradeiro de refém americano. E sobre retaliação, em crise com a Argélia, França expulsa diplomatas. Já na editoria de Metrópolis de São Paulo, gangues que roubam celular mudam estratégia para driblar a polícia em São Paulo. Ladrões tentam despistar blitz com abordagens individuais, usando vários veículos e compartilhando armas, além de recorrer a financiadores que emprestam acessórios diversos. E no caso da Vila Olímpia, mulher acabou baleada após reação de casal a assalto, que envolveu 2 bandidos. A área que inspirou o filme com Fernanda Montenegro tem operação com 5 mortos, e entre os mortos está um homem conhecido como Cheio de Ódio, apontado como chefe do tráfico local. E os alvos da polícia do Rio, que não foram localizados, estariam envolvidos na morte de policial. Operação de 8 estados mira o uso de crianças em crimes de ódio. Investigação começou no Rio de Janeiro, após homem em situação de rua ser queimado por adolescente, e a ação foi filmada e transmitida. No caso, existem esses oradores que promovem esses desafios nas redes sociais, que causam diversos problemas, da automutilação
à morte. E um adolescente de 14 anos foi apontado como um dos chefes desse grupo. Agora, sobre o efeito das redes sociais. Antissemitismo cresce 350% no país entre os anos de 2022 a 2024. Segundo o relatório da Federação Israelita e da Confederação, crime aumentou a partir da guerra entre Israel e Hamas. Ministério Público quer prazo de 5 anos para multa por evasão de pedágio sem cancela na Dutra. Promotor alega que prazo de 6 meses é insuficiente para criar cultura. E CGR diz que houve amplo debate e destaca o uso de tags. Agora, na editoria de esportes, temos aqui a primeira matéria, que é sobre o Campeonato Brasileiro. No Sul, Palmeiras encara o Inter e tenta se consolidar no topo da tabela. Após grande atuação no clássico contra o Corinthians, Alviverde desafia o Colorado, que ainda não perdeu nenhum jogo na atual temporada e é muito forte no Beira-Rio. Corinthians recebe o Flu e precisa de reabilitação. E a próxima matéria, com Neymar e sem técnico, Santos busca amenizar a crise. Após vaias em casa, São Paulo vai ao Rio e tenta a primeira vitória. Pressionado, time do técnico Luiz Zubeldia visita o Botafogo após 3 empates, 2 deles no Morumbis. Caleri volta ao time. João Fonseca é confirmado em Roland Garros, agora sobre tênis. Na editoria de Economia e Negócios, a primeira matéria é sobre as contas públicas. Pode faltar dinheiro para pagar as contas já em 2027, admite o governo. Equipe econômica deixa precatórios fora da revisão de gastos em projeto de nova LDO. Colapso financeiro pode comprometer recursos para custeio de máquina e investimentos. E ainda nesta mesma editoria, sobre a guerra comercial. Importações de produtos chineses dispararam antes de efeitos do tarifaço. No primeiro trimestre, a compra de produtos da China soma 19 bilhões de dólares, 35% mais do que no mesmo período de 2024. Veto da China a Boeing pode beneficiar Embraer de forma limitada. China ordena que as companhias aéreas do país suspendam o recebimento de novos aviões da Boeing. A ação da Embraer sobe 3,35%. E por último, Senhor Tarifas, o arquiteto do protecionismo. Peter Navarro é um dos poucos assessores do primeiro mandato de Trump que ainda fazem parte do círculo próximo do presidente. Navarro, no caso em relação à detenção, foi condenado a 4 meses de prisão por questões relacionadas ao ataque ao Capitólio. E lembrando a você que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda, debatendo um assunto muito importante, que é sobre o Plano Nacional de Segurança Pública. E logo mais também teremos a entrevista com o Capitão Wagner. Acompanhe os convites. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema Plano Nacional de Segurança Pública e conosco para essa discussão essencial nos dias de hoje, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Está aqui conosco no estúdio o professor Nartan Andrade, que é delegado da Polícia Civil, professor universitário da Universidade de Fortaleza, e também conosco o professor Bruno Queiroz, que é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Unicristo. Aguardo todos ao meu dia para esse debate essencial e espero contar com todos vocês, inclusive discutindo e debatendo. Logo após o programa com o professor Clésio Arruda, hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o capitão Wagner, que é presidente estadual do União Brasil. Ele tem um estudo minucioso sobre os 100 primeiros dias da administração Evandro Leitão em Fortaleza. Nas páginas internas do jornal o Globo, aqui na página de editoriais, o primeiro assunto é sobre a Argentina. Milei avança ao adotar novo regime cambial, respaldado por acordo robusto
por empréstimo robusto com o FMI, Fundo Monetário Internacional. O presidente argentino Javier Milei tenta sair da armadilha do peso forte. O peso é o nome da moeda argentina. Segundo editorial, TCU, Tribunal de Contas da União, faz bem em ampliar a auditoria sobre prejuízos em fundo da Previ. Reserva dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, perdeu 17,7 bilhões de reais no ano passado. Gestores atribuem culpa ao mercado, mas o TCU está fazendo a auditoria e o editorial do jornal O Globo diz que faz bem essa auditoria. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre os ecos ainda dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Série de traições ao governo federal. Governo Lula some derrotas no Congresso Nacional com apoio da base aliada, como nesse projeto pedindo a aceleração na tramitação da anistia. E agora o governo quer negociar cargos para acalmar a fome de cargos dos partidos. E o Jornal Globo fez um levantamento como votaram os partidos da base aliada nessas votações mais polêmicas. Por exemplo, aí ele relacionou aqui 5 partidos: União Brasil, o PP, o Republicano, o PSD e o MDB. Nessa coleta de assinaturas, das 262 assinaturas, solicitando para que o projeto de anistia seja colocado em pauta, por exemplo, das 162 assinaturas, o União Brasil, que é da base aliada, que tem 59 deputados federais, o União Brasil contribuiu com 40 assinaturas. O PP, Partido Progressistas, que tem 48 deputados federais, contribuiu com 35 assinaturas. O Republicanos, que tem 45 deputados federais, contribuiu com 28 assinaturas. O PSD, que tem 44 deputados federais, contribuiu com 23 assinaturas. E o MDB, que tem 44 deputados federais, lá na Câmara dos Deputados, contribuiu com 20 assinaturas. Um dos cearenses, no Ceará, 8 deputados federais assinaram o pedido para que o projeto de lei seja colocado em pauta. O Hugo Mota disse que não é só ele que decide. Dividiu a responsabilidade com o colégio de líderes na formação da pauta de votação dos projetos no plenário da Câmara. Mas entre os 8 deputados federais que votaram a favor do projeto da anistia, o jornal Globo ouviu um e diz o seguinte: o deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará, afirma que foi questionado pelo líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães, também aqui do PT, também cearense e colega de Câmara do Luiz Gastão. Ele foi questionado sobre a assinatura dele, Luiz Gastão, no requerimento.
Disse assim o Luiz Gastão para o jornal Globo: estive com a Gleice semana retrasada, defendi que, se o projeto precisa ser mudado, se faça isso na relatoria, para separar quem fez manifestação de forma ordeira e de quem praticou vandalismo. Há um erro de condução desse processo e não vai ser pressão que vai mudar a minha convicção. Fecha aspas, disse o Luiz Gastão, ele que é da Fé Comércio, isso dirigindo-se ao líder do governo, o Zé Guimarães. Tá aí. Não vai ser pressão que vai mudar a minha convicção. É a resposta que Luiz Gastão deu através aqui da matéria do jornal O Globo. Segunda matéria nas páginas de política: cirurgia de Bolsonaro adia o giro pelo Nordeste. Com o pós-operatório prolongado, isso vai demorar uns 2 a 3 meses para receber alta. Viagens serão assumidas em parte pelo senador Rogério Marinho. Rogério Marinho é aqui do Rio Grande do Norte. Ele foi muitos anos filiado ao PSDB e hoje é filiado ao PL, ao Partido Liberal. Com a saúde estável, o ex-presidente faz caminhadas pelos corredores do hospital, lá de Brasília, onde ele está internado, e segue na UTI com previsão de fisioterapia, segundo o boletim médico. Aqui a foto, que o Bolsonaro aqui cheio de fio, com a sonda nasal para se alimentar, e ele aqui se apoiando a uma espécie de um andajar, fazendo uma caminhadinha leve pelos corredores do hospital, aqui acompanhado pelos médicos e enfermeiros. A agenda em 4 cidades foi cancelada. Bolsonaro tinha 4 compromissos previstos para a viagem ao Rio Grande do Norte. Após agendas em Natal e Bom Jesus, ele passaria pelos municípios de Acari, Jucurutu e Ramal do Apodi. Seminários previstos até agosto deste ano. A previsão é que o giro do chamado Rota 22 conte ao todo com uma série de 24 seminários e 9 oficinas até agosto deste ano. Os compromissos devem ser assumidos pelo senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. O modelo de Bolsonaro era fazer, nas vésperas desta eleição do próximo ano, fazer como ele fez no ano passado, nas vésperas de eleições passadas. Ele visitou 14 estados e, entre eles, ele esteve em São Luís do Maranhão, em Parnamirim e Mossoró, no Rio Grande do Norte, esteve em Fortaleza, Ceará e Imperatriz do Maranhão. Diretor-geral da ABIN defendeu intervenção na corregedoria, diz agente. Intimado pela Polícia Federal a depor, Luiz Fernando Correia é suspeito de obstruir investigação sobre estrutura paralela na Agência Brasileira de Inteligência. Homem cobra de Lula promessa feita há 16 anos. Durante o evento do novo PAC na Baixada Fluminense, isso ontem, lá no estado do Rio de Janeiro, representante de aprovados pela Polícia Ferroviária Federal lembra que o presidente havia anunciado a regulamentação desta força em 2009. O petista respondeu que o tema é fundamental. E aqui a foto do Isaías Cardoso, que na hora lá do evento, da solenidade, se levantou
e cobrou pela regulamentação da Polícia Ferroviária Federal. Refrescou a memória, diz a legenda da foto. Lula olha para Isaías Cardoso, que cobrou a legalização da Polícia Rodoviária Federal, prometida ainda no segundo governo do petista em 2009. E aqui esse homem que está de costas, de cabeça branca, e aqui Fernando Haddad olhando, acompanhando a reclamação feita por este senhor. E aqui o Lula de camisa vermelha, escutando o homem, e aqui ao lado o fotógrafo Sturck, Ricardo Sturck, filmando tudo. Ele que é da equipe do Lula. E o jornal Globo foi buscar a foto dessa solenidade em 2009, quando Lula prometeu regulamentar a Polícia Ferroviária Federal. Na gaveta, Lula durante discurso em 2009, promessa de Polícia Ferroviária. O Lula aqui bem mais novo, de camisa azul, camisa jeans azul. O jornal Globo foi buscar esse dia. Primeira matéria na editoria de Brasil, do jornal Globo, é sobre a crise do jaleco. Após cursos de medicina piorarem, oposição e governo discutem nova prova e mais fiscalização. Jaleco é o nome que se dá àquela bata que o médico e o enfermeiro usam. Número de sem-teto opõe a Universidade Federal de Minas Gerais e prefeituras. Prêmio Jovem Cientista buscará respostas a problemas climáticos. Cruz da primeira missa realizada no Brasil em 1500 começa peregrinação por São Paulo. O símbolo religioso usado por Frei Henrique de Coimbra, que celebrou a primeira missa no Brasil, Frei Henrique de Coimbra, passará por 13 cidades para incentivar a liberdade de crenças. Tem aqui a procissão com esta primeira cruz foi usada na primeira missa realizada aqui no Brasil, da Igreja Católica. Cruz original da primeira missa foi levada da Sé, lá em São Paulo, para o pátio do colégio. Símbolo preservado em Portugal, ficará aqui no Brasil até o dia 26. Lembrando aos senhores e às senhoras que logo mais ao meio-dia nós teremos o programa Gestão Pública. E o professor Clésio Arruda vai debater hoje sobre essa proposta de criar um sistema único de segurança pública no país. E em seguida, o jornalista Edson Silva entrevista o ex-deputado federal, Capitão Wagner, ele que é o presidente estadual do União Brasil, aqui no Ceará. Veja os convites para essas duas programações. Olá a todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos discutir o tema Plano Nacional de Segurança Pública e conosco para essa discussão essencial nos dias de hoje, não só para o Ceará, mas para todo o Brasil. Está aqui conosco no estúdio o professor Nartan Andrade, que é delegado da Polícia Civil, professor universitário da Universidade de Fortaleza, e também conosco o professor Bruno Queiroz, que é doutor em Direito Constitucional e professor da Universidade Unicristo. Aguardo todos ao meu dia para esse debate essencial e espero contar com todos vocês, inclusive discutindo e debatendo. Logo após o programa com o professor Clésio Arruda, hoje, nós vamos fazer uma entrevista com o capitão Wagner, que é presidente estadual do União Brasil.
Ele tem um estudo minucioso sobre os 100 primeiros dias da administração Evandro Leitão, em Fortaleza. Nas páginas internas do jornal Correio Brasiliense desta quarta, a primeira matéria da política sobre atos golpistas. Mota reage, é preciso ter responsabilidade. Pressionado por bolsonaristas para avançar com o PL da anistia, presidente da Câmara diz ser necessário pensar o que cada pauta significa para instituições e população. Já Gleice chama de absurdo o apoio de deputados da base à proposta. Nesta imagem, a legenda nos informa o seguinte texto. Mota refutou a pressão bolsonarista e Sóstenes disse que a maioria dos deputados pode mais que o presidente da Câmara. E Gleice ressaltou a gravidade de apoiar o projeto. E a próxima matéria sobre política fala sobre a investigação. Polícia Federal intima atual diretor da ABIN. Correia será ouvido sobre denúncia de espionagem contra Paraguai e de obstrução de apuração a respeito da chamada ABIN paralela. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Luiz Fernando Correia, foi intimado pela Polícia Federal a prestar depoimento sobre a investigação do suposto esquema de espionagem ilegal dentro do órgão, conhecido como ABIN paralela. A oitiva deve ocorrer na próxima semana, na sede da corporação em Brasília. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e fica também o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Até mais. Muito obrigado.